Como é que vocês estão? Eu tô aqui para falar da final da Copa do Brasil. O resultado lamentável, a derrota. Infelizmente a gente tem que encarar isso, né? Faz parte do futebol. E eu tive um misto de sentimentos ontem, depois dessa final, e eu queria comentar um pouco sobre isso, até uma forma de desabafar. Durante o jogo, eu sentia como se eu não estivesse tão nervoso quanto nos jogos passados. Eu lembro que no primeiro jogo do Vasco lá em Itaquera, eu fiquei extremamente nervoso, fiquei impaciente. Eu assisti o jogo em pé, mas nesse eu estava num estado diferente, num estado mais de nervoso, mas ao mesmo tempo um pouco mais tranquilo, em saber que estava perto de acabar, dependente do resultado, estava perto de acabar essa temporada do Vasco, porque foi uma temporada muito intensa. Desde o começo do ano, o Vasco no começo do ano não tinha um time bom, não tinha time competitivo. Foi por causa desse Vasco mal montado no começo do ano que o time teve e tem uma das piores defesas entre os times da Série A. E muito daquele time ruim se refletiu num time de hoje que, por mais que não seja o mesmo, sofre muito pela falta de elenco, já que a primeira parte do ano era o elenco péssimo. Quando foi remontar, continuou teve os 11 primeiros jogadores, os 11 titulares bons, mas o resto, o Vasco não tinha banco, por exemplo. O Corinthians fez a troca que deveria fazer, tinha jogadores de qualidade para fazer essa troca, e o Vasco não tinha ninguém. Tanto que era recorrente o Diniz não fazer substituições porque não tinha quem colocar. Era os 11 titulares e pronto. O Vasco esticava as substituições até os 30 minutos do segundo tempo, não fazia nenhuma troca. Mas enfim, eu não estava tão nervoso porque eu estava. É como se eu tivesse exausto de acompanhar o futebol esse ano. E eu sei que é difícil falar de cansar de acompanhar o time, mas é porque o Vasco, para quem não torce pro Vasco, o Vasco às vezes chega a ser muito desgastante. Porque, cara, são 20 anos de sofrimento. Eu lembro do último título nacional que a gente teve, que foi a Copa do Brasil de 2011. E tem uma geração, isso faz 14 anos, cara, tem quase uma vida, uma geração inteira que não viu esse título e viu todos os rivais ganhando tudo. O Fluminense, o Botafogo, o Flamengo principalmente. E esses jovens, adolescentes até já, não viram o Vasco ganhando nada de importante. Quiçá nem o Campeonato Carioca, o último título que o Vasco ganhou, também eu creio que sendo criança, pequena, não iam recordar, não recordam. E foi o último título do Vasco e foi o último título que a gente viu. Mesmo o último título nacional foi de 2011, como eu falei, que eu lembro bem daquele elenco, eu lembro bem daquele ano. Mas a gente está cansado de sofrer. O Vasco, depois daquele título, teve várias quedas, teve um ano que permaneceu na Série B, e a gente encarava essa final como uma redenção, como um ponto de virada. E depois que terminou o jogo e a torcida aplaudiu, eu não fiquei zangado, eu não fiquei triste, eu não fiquei estressado. Corrigindo, eu fiquei triste, mas eu não fiquei tão triste quanto eu imaginaria no momento que acabou o jogo. Não fiquei tão zangado quanto eu imaginaria também, mas só aquela frustração grande, e entendi que o time em si tentou. Não podemos dizer que os jogadores não tentaram, porque tentaram. A questão bate na falta de qualidade, na falta de material humano. O Vasco tem um bom 11 jogadores ali, mas é um time de meio de tabela para baixo. Essa é a realidade.
São bons 11 jogadores para ficar em meio de tabela para baixo. Não é um elenco, não é um time titular para figurar entre os 5 primeiros, 8 primeiros, não é. Então, eu tentei tirar o positivo disso, porque a gente estava em uma final depois de muitos anos. Então, se a gente for ver um lado positivo, é a reestruturação que está acontecendo, que é visível, e isso tende a gerar frutos. Isso é o que me mantém motivado. O Vasco, como falei, tem uns bons jogadores, tem um time titular bom. Então, eu imagino o time, o clube, o Pedrinho, o presidente, se tratar de uma forma correta, ter a mesma eficiência que teve no meio desse ano. Eu espero que em 2026 a gente faça contratações pontuais, tente errar menos, tente não colocar os pés pelas mãos, dispensar praticamente o elenco todo e reformular de novo. Para mim, o Vasco tem uma espinha dorsal que deve manter, mas também tem que fazer uma reformulação em jogadores que não atuavam ou que atuavam um pouco, porque quase não o Diniz fazia todas as alterações porque não tinha quem colocar. E o Vasco tem que rever isso, o Pedrinho tem que rever isso, mas enfim, um dia após a final, quando eu estou fazendo esse vídeo, parece que foi caindo a ficha e a tristeza foi aumentando. Aquele sentimento de luto, de como se você tivesse perdido um parente, mas ao mesmo tempo eu entendo que faz parte do futebol, faz parte da competição, mesmo sendo algo incrível que acontece com a gente de não conseguir, não parece que esse poço não tem fundo, mas eu creio que aos poucos isso vai passar. Eu tenho fé que essa reestruturação do Pedrinho vai dar certo. Temos é, esses pequenos frutos aparecendo. Eu creio que se ele for inteligente e manter parte desses jogadores e trazerem outros, reforçar mais o time, eu creio que o Vasco pode fazer um grande ano de 2026. Não digo ganhar títulos, mas pelo menos tentar uma classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, ou Sul-Americano, ou até Copa do Brasil de novo. Não posso dizer que é impossível, acho difícil o Vasco competir em títulos no ano que vem, mas eu creio que se tiver um pouco mais de competência, a gente consegue fazer um Campeonato Brasileiro bom, e uma Copa do Brasil boa, uma Sul-Americana boa, e não passa sufoco. É isso que o torcedor quer. O torcedor entende a reestruturação, muitos até sem paciência, mas o que a gente quer é só um time equilibrado e ver evolução aos poucos. Essa final foi algo surpreendente, não imaginava que a gente ia estar numa final, mas é dolorido demais. Eu estou vivendo essa fase de luto, então é isso, acreditar que vai mudar alguma coisa, que a gente tem que se apegar às esperanças que aparecem, né? Os frutos que vão aparecendo. Que nem eu falei, se o Pedrinho for inteligente, vai manter esses jogadores, vai contratar melhor, vai ter um pouco mais de cuidado com o dinheiro ou as finanças. A gente já vê isso, né, na verdade. E eu espero que não demore para a gente estar em outra final, para a gente colher esses frutos, porque o torcedor espera 20 anos, várias gerações passando e o clube não ganhando nada, vendo se vai ganhando. Mas eu tenho uma esperança que ano que vem a gente pode ter boas felicidades, né? E não tem nem muito tempo para sofrer, porque em janeiro já começa o Campeonato Brasileiro, já começa a luta, e é contra o Mirassol fora de casa, e o Vasco já tem que pensar nesse jogo. Agora já temos que pensar nesse jogo. Às vezes dá aquele desânimo de acompanhar, mas eu sei que eu não vou abandonar, não tem como abandonar. Pode passar o tempo que for, que eu não vou abandonar esse clube. Quem carrega essa cruz de Malta não abandona nunca. Pois é,
esse vídeo, que acaba de uma forma triste, foi um desabafo. Pois é isso, agradeço se você assistir esse vídeo. É um tom meio melancólico, meio triste. Como eu falei, estou vivendo um luto pela essa perda desse título. Mas é isso. Uma coisa eu tenho certeza, a gente nunca vai abandonar esse clube, por mais que a gente diga que não vai mais assistir, que não vai mais acompanhar, que está cansado, mas a gente já está olhando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Mirassol. A gente pode ter certeza que vai ter vascaíno torcendo em todas as partes do Brasil, lá em Mirassol, lá no Rio de Janeiro, aqui no Nordeste, pode ter certeza. Como diz o canto da nossa torcida, nunca vão entender esse amor. Valeu por acompanhar, até a próxima.